Olá pessoal, aqui é o Paulo Radatz e nesse vídeo nós vamos apresentar todas as relações fasoriais que nós deduzimos nos últimos vídeos, tá? Então, a primeira relação a gente vai definir aqui para o resistor. Para o resistor, o que nós tínhamos? Nós tínhamos que o fasor V é igual a resistência vezes o fasor I. Fasor V é o múltiplo do fasor I. Não existe nenhuma defasagem entre eles, certo? Poderia também escrever que o fasor I é igual a condutância vezes o fasor V. Então, nós temos que a resistência aqui, né, é igual a 1 sobre condutância. Então, de novo, num resistor, a corrente que passa está em fase com a tensão que cai nesse resistor. E a tensão e corrente são um múltiplo dependendo do R ou do G, tá bom? Quando a gente olha para o capacitor, a gente tinha um múltiplo que era o ômega C, tá certo? Para corrente, lembra que corrente, fasor da corrente então era um ômega C vezes o fasor da tensão. Então, o ômega C era o múltiplo. Lembra que tinha uma coisa na fase, né? A corrente passava mais rápido e a tensão tinha que carregar ali o capacitor, então a tensão atrasava. Isso significava que o ângulo da corrente era o ângulo da tensão mais 90 graus, certo? Se isso tem esse 90 graus, coloca o J aqui, ó. Ou seja, fasor da corrente em um capacitor é igual J, que é mais 90 graus, ômega C, fasor da nossa tensão. Então, se o fasor da tensão é um VM com ângulo 30, a corrente seria ômega C VM e o ângulo 30 mais 90, certo? Por outro lado, se eu pego essa relação aqui que eu tenho e isolo V, eu vou chegar em 1 sobre J ômega C fasor I. E o J embaixo é a mesma coisa de menos J em cima, que é a mesma coisa de menos 90, certo? Então está dizendo o seguinte, ó, fasor da tensão no capacitor é o múltiplo do fasor da corrente, porém com menos 90 graus. Tá? Está dizendo o que então? Que o fasor da tensão, como tem menos 90 graus, está atrasado em relação ao fasor da corrente. Beleza? Para o indutor, então. A gente tinha o seguinte, que a corrente elétrica era igual a 1 sobre J ômega L fasor da tensão. E esse J ômega L embaixo, né, na verdade o J embaixo significa menos J em cima, que significa menos 90. Então está dizendo o seguinte, que o fasor da corrente é o múltiplo do fasor da tensão, só que atrasado de 90 graus. Então a corrente está atrasada por quê? Porque ela tem que passar ali no nosso indutor. Se a gente pega essa fórmula e troca o lado da tensão, J ômega L vezes o fasor da nossa corrente. E isso então, pessoal, são as relações fasoriais. Muito importante de se lembrar, de se decorar, de pensar a corrente demora, então a tensão está adiantada, então V igual J, I, e o múltiplo é ômega L, lembra que o ômega L está no VI, e o ômega C é ao contrário, é no IV, tá certo? Então I é igual a J ômega C, V, J por quê? Porque a corrente está adiantada em relação à tensão. Então você tem que criar algum mecanismo para você lembrar dessas relações. Tem que estar bem automático para vocês, para poder fazer prova e etc. Beleza? Eu acho que é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.